Meus irmãos, hoje trago uma mensagem de extrema importância, talvez a mais importante de todas. Quero falar com vocês sobre algo essencial para os tempos em que vivemos: as distrações e a urgência em abandoná-las. Não temos mais tempo a perder. Estamos vivendo tempos finais, tempos de encerramento de ciclos, tempos em que os projetos terrestres estão sendo finalizados. Por isso, é indispensável que cada um de vocês pare de desperdiçar energia com distrações que não levam a lugar algum, que não permitem o despertar da consciência. E, infelizmente, meus queridos irmãos, não se trata de um sentido figurativo. De fato, o tempo de indecisões acabou. Estamos sendo chamados a despertar do profundo sono da inconsciência e a olhar para dentro de nós mesmos. As condições atuais da Terra refletem claramente essa necessidade. O planeta está em transição, movendo-se da terceira para a quinta dimensão, com sua energia vibratória se elevando cada vez mais. Esse processo não é algo místico ou fantástico, como muitos podem interpretar de forma equivocada, dando-lhe um tom de absurdo. Trata-se de uma transição planetária natural, parte da jornada evolutiva de todo o planeta, prevista desde o início dos tempos. Assim como Tiamat, um dos nomes ancestrais da Terra, inúmeros outros planetas já passaram por esse processo. O próprio planeta, que vocês hoje chamam de Terra, já foi de quinta dimensão. Ele regrediu à terceira dimensão há milhões de anos, como parte do propósito de dar início ao grande projeto que agora está chegando ao seu fim. As mudanças que estão ocorrendo impactam tudo e todos, independentemente de a maioria das pessoas perceber ou não. Mesmo aqueles que ainda não compreendem ou não sentem essas transformações, estão sendo afetados por elas, pois elas são inevitáveis e fazem parte do ciclo natural da evolução. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas está vibrando em uma frequência inferior, aprisionadas à materialidade e à inconsciência. Essa desconexão as impede de perceber o que realmente está acontecendo. É exatamente por isso que todas as questões que fazem parte da nossa realidade espiritual ou metafísica, se preferirem, são tão difíceis de compreender e parecem impossíveis. A inconsciência atua como um véu que encobre e disfarça a verdade, criando uma ilusão coletiva que confunde e desorienta. Tudo o que essas pessoas conseguem perceber são as consequências superficiais e externas dessa transição: desequilíbrios no meio ambiente, aumento de problemas psicológicos, nervos à flor da pele, surtos emocionais, desavenças, irracionalidade. Mas poucos conseguem enxergar a verdadeira causa de tudo isso. Com a elevação vibratória do planeta, muitos estão começando a desenvolver uma sensibilidade que antes não possuíam. Pessoas que nunca apresentaram qualquer tipo de mediunidade ou capacidade psíquica estão agora manifestando essas habilidades. Algumas encaram isso com estranheza, outras com alegria, e há aquelas que ficam apavoradas sem saber como lidar com essa nova realidade. Mas saibam, meus irmãos, que isso não é obra do acaso, é necessário. Estamos vivendo tempos de aceleração, e essa sensibilidade é uma ferramenta essencial para o despertar. Ela vem para auxiliar aqueles que ainda precisam acordar, para que consigam cumprir suas missões e se alinhar com o propósito maior deste momento de transição. Então, queridos irmãos, não se apavorem e procurem encarar isso com naturalidade. No entanto, essa sensibilidade também trouxe um aumento no número de mensageiros. Muitos têm se apresentado como portadores de mensagens espirituais,
supostamente conectados ao lado metafísico ou a outras dimensões. E é possível que alguns realmente estejam. Esses emissários trazem mensagens que, à primeira vista, soam muito inspiradoras e úteis. Outros, entretanto, compartilham palavras com tons mais apocalípticos, menos otimistas e, em alguns casos, carregadas de um certo desespero até. Independente do teor das mensagens, há algo em comum entre todas elas que precisa ser esclarecido. Qualquer mensagem que venha do lado espiritual sofre inúmeras influências. Isso muitas vezes não é intencional, mas uma característica inerente a esse tipo de conexão. A dificuldade está na grande diferença vibracional entre aqueles que estão aterrados na terceira dimensão e as dimensões mais sutis com as quais tentam se comunicar. Há leis que regem o universo e a realidade que nos cerca, das quais as pessoas sequer fazem ideia de sua existência. Essas influências ou interferências, talvez seja mais adequado chamá-las assim, podem ter diversas origens. Interpretação pessoal do médium, conhecida como animismo, ocorre quando o médium, sem perceber, mistura suas próprias ideias ou emoções na mensagem espiritual, comprometendo sua pureza, e isso é inconsciente. Interferências na conexão, causadas pela diferença entre dimensões de vibração mais alta e a nossa terceira dimensão, é semelhante às interferências em ondas de rádio que tornam os sons chiados e dificultam a compreensão. Energia baixa do médium funciona como a interferência anterior, mas causada pelo estado de bateria baixa da pessoa, o que limita sua capacidade de conexão. Intenção da fonte. Aqui está uma questão crucial, meus irmãos. Existem diversas forças envolvidas no projeto Terra, nem todas alinhadas com o que chamamos de trabalhadores da luz. Algumas atuam com interesses escusos e egoístas, buscando atrasar e frustrar qualquer intenção de evolução da humanidade. Como resultado, essas mensagens que podem sofrer uma ou todas essas interferências frequentemente chegam com ruídos, distorcidas ou interpretadas de forma enviesada. Em alguns casos, são deliberadamente adulteradas com o objetivo de confundir e desviar aqueles que buscam a verdade. Uma observação importante, meus irmãos: nem todos os mensageiros estão totalmente errados. Muito pelo contrário. Devemos ter em mente que a verdade absoluta não existe nesta dimensão, mas é possível encontrar partes de verdades em muitas dessas mensagens. No entanto, são apenas fragmentos, muitas vezes dispersos, que geralmente refletem mais a perspectiva e a verdade do próprio mensageiro do que uma verdade universal. Ao longo da história, o planeta Terra recebeu grandes mensageiros, como Jesus, Buda, Krishna, entre outros, cada um trazendo ensinamentos fundamentais para suas épocas. Isso faz parte do ciclo natural da evolução humana. O que não é natural é a quantidade de mensageiros surgindo simultaneamente neste período. Esse fenômeno ocorre justamente por estarmos vivendo o fim de um ciclo. Normalmente, os mensageiros aparecem em épocas distintas, mas nunca antes houve um momento como este, com tantos surgindo ao mesmo tempo. Isso demonstra a urgência e a singularidade do período que atravessamos. Como expliquei, é importante compreender que essas distorções nem sempre ocorrem por má fé do mensageiro. E mesmo quando isso acontece, na maioria dos casos, as adulterações das informações contidas nas mensagens são influenciadas pelo ego das pessoas. O nosso maior inimigo na jornada do despertar, ou seja, mesmo com as melhores intenções, acabam sendo equivocadas, além de sofrerem todas as interferências já mencionadas. O grande problema é que,
Quando uma mensagem chega distorcida ou carregada de ruídos, ela tende a se espalhar de forma ainda mais adulterada. Uma brincadeira comum entre as crianças da Terra ilustra bem isso: o telefone sem fio. Cada pessoa que recebe a mensagem adiciona sua própria interpretação, criando um efeito de degradação contínua. Com o poder de disseminação da internet que temos hoje, essas mensagens começam a gerar inúmeras versões da realidade. Surgem meias-verdades, teorias, ideologias e opiniões de todos os tipos que, em última análise, apenas confundem mais as pessoas. Em vez de ajudar, essas informações acabam se tornando distrações externas, desviando a atenção do que realmente importa. E o que realmente importa? O essencial: olhar para dentro de nós mesmos, buscar as respostas dentro de nós, onde elas sempre estiveram. No entanto, muitos acabam perdendo tempo tentando decifrar, comprovar ou entender essas mensagens, enquanto se afastam do básico: a conexão com o seu verdadeiro ser. E saibam, meus irmãos, que isso não é por acaso. Essa confusão é o que podemos chamar de desinformação programada. Tudo faz parte de um plano nefasto para manter as pessoas profundamente adormecidas, tornando-as cobaias perfeitas para os fins sombrios que esses seres de não-luz almejam alcançar. Meus queridos irmãos, essas distrações que outrora poderiam ser toleradas, hoje não podem mais. Não temos mais tempo para desvios ou perdas de caminho. Estamos em um momento crítico da história da Terra e a adaptação é essencial. Se não despertarmos nossa consciência e não nos reconectarmos com o nosso verdadeiro ser, ficaremos para trás. Simples assim. Essa desconexão traz implicações profundas. A vibração da Terra está mudando, e quem não estiver em sintonia com essa nova frequência não conseguirá acompanhar a transição. Estamos falando de um movimento cósmico, um realinhamento universal. Aqueles que permanecerem presos à materialidade e à inconsciência ficarão estagnados enquanto o restante do planeta evolui. E para quem continuar desconectado, tudo isso acontecerá de forma invisível. Tristemente, quem não despertar sequer perceberá, como a maioria já não percebe, que estão adormecidos. Seguirão suas vidas terrenas, carregando suas dores e mazelas, mergulhados na inconsciência. E aqui trago a exortação mais importante desta mensagem. Parem de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro de vocês. Muitas pessoas, especialmente na internet, apresentam-se como mensageiros da verdade, oferecendo chaves especiais, cursos, iniciações ou metodologias que prometem o despertar espiritual e coisas do gênero, ou seja, atalhos. Por si só, isso já deveria ser suficiente para nos despertar ao menos desconfiança. Contudo, na grande maioria das vezes, essas promessas ainda vêm acompanhadas de cobranças financeiras. Se alguém oferece um curso ou uma fórmula mágica para sair da Matrix ou alcançar um estado superior de consciência mediante pagamento, isso deve acender um alerta. Fujam dessas armadilhas. O verdadeiro caminho espiritual não pode ser comercializado, pois ele está dentro de vocês e depende exclusivamente do trabalho interno individual. E não estou dizendo que essas práticas sejam erradas ou certas. Cada um é responsável pelo que planta, pois inevitavelmente colherá o resultado de suas ações. Isso faz parte do livre-arbítrio terrestre. Estou apenas alertando vocês. No entanto, é fundamental compreender que o conceito de prosperidade foi profundamente deturpado ao longo das eras humanas. Prosperidade verdadeira nada tem a ver com sistemas financeiros. Esses são esquemas e estratagemas humanos, muitas vezes influenciados pelas mesmas forças que mencionei anteriormente.
Há um enorme risco quando começamos a nos achar merecedores da prosperidade. Isso não é do ser, meus irmãos, isso é do ego. E é claro que ninguém precisa nem merece viver na miséria, principalmente na miséria do espírito. Ter um meio de ganhar a vida e receber por isso é justo e absolutamente natural. A troca de bens e serviços por valores monetários faz parte das regras terrestres. Porém, é crucial entender que, quando isso ocorre no âmbito daquilo que se convencionou chamar de espiritualidade, os ônus dessa prática recaem sobre aqueles que se utilizam desses meios, independentemente de suas intenções. Comercializar o que é sagrado nunca foi, nem jamais será, uma prática correta ou aceita em nenhum recanto do universo. E por fim, não se esqueçam, a verdadeira transformação não vem de fora, mas de dentro. Não há atalhos, nem segredos vendidos ou ensinados por terceiros. Ninguém pode carregar a cruz de outra pessoa. Cada um é responsável por carregar a sua. A chave sempre esteve dentro de vocês. Não sigam doutrinas ou religiões cegamente. Não aceitem as palavras de outros como verdades absolutas, nem mesmo as minhas. Ouçam o que lhes for dito, mas internalizem, reflitam e busquem as respostas nas profundezas do seu coração, pois é lá que o Pai habita, e Ele nunca nos engana. Meus queridos irmãos, despeço-me com essa mensagem de urgência e reflexão. Que cada um de vocês encontre dentro de si a força e a sabedoria para trilhar o caminho rumo ao verdadeiro despertar. Sigam em paz, com humildade e sabedoria. Que a luz do Criador ilumine seus caminhos, trazendo clareza e verdade em cada passo de sua jornada. Até a próxima mensagem.